Oi, 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 oi. Gente, eu já ia começar cantando, aí eu lembrei, melhor não. Então vamos lá para mais uma aula de barroco, tá? Vocês fizeram, na verdade, vocês, assim, é uma palavra muito forte, né? Alguns fizeram as atividades. E assim, eu gostei muito das pessoas que né, tentaram reproduzir as fotos, ficou muito divertido. Eu não coloquei aqui, assim, porque eu ia precisar de uma autorização e eu não pedi essa autorização. Mas eu quero compartilhar com vocês depois essas fotos, tá? Ficou muito divertido, para os que fizeram, obviamente. Então vamos lá, continuando sobre, né, o nosso teminha barroco. Já pelo tô vendo um nome arcadismo bem aí. Já é um spoiler, tá? Do que vem pra vocês. Primeiro, eu já quero dizer para vocês que o barroco foi uma escola literária, não foi como o quientismo, que o quientismo foi um marco histórico, tá? Então, assim, existe o contexto e esse contexto gera produções. Então, assim, nosso contexto de 1500 foi o contexto da colonização. Logo, isso gerou produções, né, dentro do contexto da colonização, que foi o que? A carta de achamento ou descobrimento, o nome que você quiser colocar, do Brasil, escrita por Pero Vaz de Caminhas. Já sabemos também do quientismo, ele foi dividido, esse tipo de produção era dividida em dois tipos de literatura, né? A literatura informativa e a literatura de catequese. Uma de cunho informativo, para descrever o que tinha aqui de tão maravilhoso no Brasil, e a outra, né, para catequizar os índios, ou seja, uma literatura religiosa. Então, depois disso, gente, o barroco também é chamado de seiscentismo, por quê? Porque foi a partir de 1600, então aqui já muda um pouco de figura. Por quê? O que o mundo estava vivendo, gente? O mundo estava em conflito, tá? Outra coisa aconteceu tanto em Portugal como aqui no Brasil, temos o início do barroco em Portugal. Aqui são coisinhas do índice, eu tô lendo, não sei porquê. Beleza, aqui é o que importa. Então, assim, gente, o mundo estava em conflito. Então, assim, o que é barroco? O que é a expressão barroco? O que é um homem barroco? Por que você não pode ficar barroco? Barroco é uma expressão espanhola, tá? É uma palavra de origem espanhola, que ela significa uma pedra sem forma, sabe? Uma indefinição, uma interrogação. Então, o homem barroco é aquele homem que tá com, tipo assim, vive com um sinal de interrogação no rosto. É aquele meme, sabe? Por isso, ó, gente, por isso que eu amo. Ó, olha, amo. É assim o homem barroco, essa imagem, aquele homem que, gente, não sabe, ele tá indeciso. Por quê? O que estava acontecendo no mundo? Lá na época do Renascimento, que é um pouquinho anterior, na verdade nós estamos vivendo, só que no início aqui do Renascimento, estava acontecendo a Reforma Protestante. Gente, isso, né, ordenado por Martim Lutero, e isso, gente, assim, estremeceu todas as bases da Igreja Católica. Então, o que estava acontecendo, né? A galera estava com um ponto de interrogação muito grande. E agora? E agora vem o conflito, se eu devo acreditar na fé ou na razão. Porque vem o Martinho Lutero expondo tudo, né? Jogou eu ia falar uma expressão que não é pra falar, né? Jogou as coisas erradas no ventilador e assim saiu espalhando pra todo mundo. E aí a galera ficou naquela indecisão, a galera ficou barroca, né? Então, assim, o que a igreja planejou? Vamos agora ter uma literatura religiosa. Então, assim, na verdade, a literatura barroca, ela é meio que uma estratégia da Igreja Católica para fim de conseguir agora, tipo, acalmar os ânimos, sabe? Então, por isso que ela é uma estratégia contra a Reforma Protestante. É meio que um resgate da fé. Então, o que é que a igreja estava propondo? Agora nós vamos ter literatura religiosa, nós vamos produzir livros religiosos, nós vamos fazer de tudo para que esse povo volte a acreditar na fé, tá? Então, assim, por isso que o homem aqui está em conflito, porque estava vivendo na época da Reforma Protestante. Aí vem a Igreja Católica, na verdade o barroco ele é mais isso, ele é uma escola literária com esses fins que é de resgate da fé, fazer com que o homem volte a acreditar na igreja e vai surgir toda essa indefinição. Então aqui é o contexto, então nós vamos lá. No mundo barroco, né, o homem está dividido. Antropocentrismo, que é o Renascimento, que é exatamente essa época do barroco. Teocentrismo, contra-reforma, não é? Então o homem ficou dividido nisso. Fé, razão.
terra, céu, vida terrena, vida espiritual. Ele ficou meio que aquele meme que não sabe o que fazer. Então, assim, como assim? Tem uma reforma protestante. Olha o que a igreja fez. Olha todas as atrocidades que aconteceram. Aí vem a igreja agora com um novo tipo de literatura. Te apresenta um novo tipo de literatura. Uma literatura que vai fazer você acreditar na fé novamente. Vamos lá? Claro que não foi dessa forma, né? Obviamente. Só que, assim, a literatura barroca no início, ela foi meio que enfiada goela abaixo. Tanto que seus principais representantes são padres, certo? Onde é que a gente mais vê a literatura barroca? Ah, outra coisa que eu ia esquecendo de falar pra vocês. Não aconteceu somente na escrita, aconteceu também nas artes. Lembra da primeira atividade que eu passei pra vocês? Que tinha aquelas igrejas, gente, monumentos, lindo, maravilhoso, aquela arte barroca? Então, exatamente isso. A arte barroca está relacionada à arte sacra. Escreva aí no seu caderno, porque eu tenho certeza que você está copiando. Não, você não deixou esse vídeo aí, saiu e eu estou falando sozinho, eu estou falando com alguém que está aí nessa telinha. Eu gostei de falar assim nessa live, vou continuar. Então vamos lá, o homem ficou dividido, né? E aí aconteceu tudo isso porque ele estava na época do Renascimento, e o que a época do Renascimento pregava? Razão, terra, que o que importava eram os valores terrenos, que o homem tinha que valorizar aquilo que ele poderia ver, aquilo que ele poderia tocar, e não todos esses valores pragmáticos imaginários da fé e afins. Então, o homem barroco é um homem dividido. Novamente, recapitulando, o que significa barroco? Expressão espanhola que designa uma pedra sem forma, justamente para associar com o homem no momento. O homem estava indefinido, não sabia que posição tomar. Para que vocês estejam entendendo, senão eu vou chorar junto com vocês. Olha aqui, como eu falei pra vocês, eu quero que isso fique tudo juntinho. Como eu falei pra vocês, a arte barroca não aconteceu somente na literatura escrita, mas ela aconteceu principalmente nas artes. Olha aqui, olha o jogo de luz e sombra. Tanto que eu pedi pra vocês, gente, a foto da Duane e da Sara não tá normal de tão legal. Ficou muito legal. E assim, elas reproduziram essa foto aqui. E aí, gente, a arte barroca, presta atenção. O que acontece na arte barroca? Não é aquela dualidade? Eu disse pra vocês que o homem está dividido, certo? Então isso também vai se apresentar na arte, na pintura. Por quê? É aquele jogo de contradição, luz e sombra, branco e preto. Olha, presta atenção, ó. Aqui, acredito que vocês não vão conseguir ver o mouse. Mas aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Vocês estão vendo aqui, ó? Claro. E sempre nas extremidades, escuro. Ó, escuro, claro, claro, escuro, ó, claro, vai ficando mais escuro, ó, escuro, no meio claro. Então, é esse jogo de relevo e esse jogo de luz e sombra. Então, assim, se você gosta muito dessas opções de fotografia, por exemplo, de brincar com essas cores de claro e escuro, quero te dizer que você tem fortes tendências barrocas, viu? Olha isso aqui de novo, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó, eita mouse. Ó, claro. E nas extremidades, ó, escuro. Muito legal. Eu amo mais as pinturas barrocas do que a parte literária escrita. Eu amo, 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 amo. Então vamos lá. Aqui o barroco em Portugal, as suas características. Eu quero dizer que as características de Portugal também vêm pra cá, tá? Então assim, eu posso dizer tranquilamente que as características de Portugal são as mesmas características no Brasil. Então, visão dualista, racional versus religiosos, uso de expressões contraditórias. O que seria esse uso de expressões contraditórias? Jogo de antítese e paradoxo. Lembra dessas duas figuras de linguagem? Não! Vou já relembrar aqui para vocês. Jogo de antítese e paradoxo. Linguagem rebuscada. A linguagem no barroco ela é extremamente rebuscada, até porque está associada a uma linguagem sacra. Então, assim, o padre não vai chegar dizendo, e aí, irmão, não vai usar uma linguagem coloquial nos seus sermões. De jeito nenhum. Então, assim, essa aqui é uma das explicações para ter uma arte rebuscada. Angústia existencial, aquele homem que está sempre indefinido, não sabe que posição tomar, o que defender. Pessimismo, brevidade, inconstância e o feísmo. Então, vamos aqui, que a arte barroca, gente, ela se divide em duas grandes correntes. O cultismo ou gongorismo, que é dado esse nome por causa do seu autor, Luiz Góngora, ok? Por isso que é cultismo ou conceptismo. E
cultismo ou gongorismo, perdão, e conceptismo ou quevedismo, tá? Então, a arte barroca ela se divide nessas duas correntes. Então, como é que vai ser o cultismo? Peraí, gente, que a moto vai passar. Pronto. Essa arte, gente, aqui, na verdade, essa corrente, ela se caracteriza pelo rebuscamento linguístico, assim também como a outra. O jogo de palavras, quando tem esse jogo de palavras, é o jogo de antíntese e paradoxo. Uso de figuras, abundante de figuras de linguagem, que é geralmente esse jogo de palavras. E ele tem esse nome por causa do seu criador. E um jogo descritivo. Dentro dessa corrente, os autores barrocos que optarem por essa corrente cultista, ele vai mais para o jogo da descrição. Vamos ver aqui todas essas características. Um texto de Gregório de Matos, popularmente conhecido como Boca do Inferno, de Boas. Então vamos lá. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Aqui, gente, ó, nota-se um grande pessimismo, principalmente, ó, o jogo de palavras, incêndio em mares, neve em fogo. Então, aqui, o que é antíntese? Antíntese é uma contradição lógica. Como assim, tia Paula? É uma contradição lógica, gente. Se eu digo pranto, pronto. Se eu digo pranto, contradição de pranto vai ser alegria. Se eu digo branco, contradição de branco vai ser preto. Se eu digo felicidade, a contradição de felicidade vai ser tristeza. Então, é uma contradição lógica. Agora, o que é o paradoxo? É uma contradição que gera um absurdo. Incêndio em mares. Você fica o quê? Incêndio em mares. Não são palavras que se opõem. Não tem uma contradição lógica aqui, tipo o branco e o preto. Mas tem uma contradição que gera um absurdo. Incêndio em mares. O amor é fogo que arde sem se ver. Um fogo que arde e sem se ver. Uma ferida que dói e não sente. Então, isso é uma contradição. Uma contradição que resulta em um paradoxo, que é uma contradição que gera um absurdo, tá? E está muito presente no cultismo. Repetindo, o cultismo é um jogo descritivo que tem como finalidade um rebuscamento linguístico. Aqui também é um texto do cultismo, obviamente, né? O criador Luís Góngora veio da Espanha, obviamente. E um jogo abundante de figuras de linguagem. Quais são essas figuras de linguagem? Todas? Não. As predominantes, chamadas de paradoxo e antíntese. Vamos para a próxima. Do conceptismo, gente, ele já é mais diferente. Diferente em quê? Porque aqui o discurso, o foco do outro não é a descrição. O foco desse aqui, do conceptismo, é a persuasão. Por isso que aqui está muito presente em sermões, gente. Se você vai para uma igreja, seja ela católica ou seja ela evangélica, o sermão do padre ou do pastor, ele é extremamente persuasivo, porque ele quer o quê? Ele quer te convencer de que, como nós somos pecadores e que nós precisamos do arrependimento. Então, todo discurso de político, padre, pastor, ele já tem naturalmente essa pitada de persuasão, tá? Rebuscamento retórico, uso de analogias, perguntas retóricas. Essas perguntas vai ser contempladas justamente para conseguir te convencer. O criador é Francisco de Quevedo, por isso que é quevedismo. O outro é Góngora, por isso que é gongorismo. E assim, o barroco ele vai se dividir nessas duas concepções. Um tem um jogo mais ideológico de descrição e o outro tem um jogo mais ideológico de persuasão. Então não esqueça disso, na próxima aula eu volto com mais informações, tá? Beijo, beijo, tchau, tchau.